Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prazer, meu nome é Renata. Bem-vindos aos novos seguidores aqui do canal. E oi para todo mundo que me segue até hoje. Valeu, vocês são fera! Vou falar hoje sobre a profissão aqui na Irlanda de cuidadora de idosos. Quem já me acompanha há um bom tempo por aqui sabe que eu tive essa experiência lá atrás. Vou deixar aqui no card para vocês, que foi um dos vídeos que eu fiz quando eu consegui o meu primeiro emprego aqui como cuidadora. Só que não durou muito tempo, porque eu fiquei apenas 3 meses na agência anterior, porque eles não estavam me dando muitas horas, né, para compensar o tempo que eu tava ali na espera de final de semana. Então, agora eu vou falar pra vocês que eu tô em outra agência diferente e tô gostando. Compensa bastante, né, a quantidade de horas que eles me dão, o pagamento e a flexibilidade no horário que eu tenho também, por estar fazendo faculdade aqui. Então, eu comecei esse trabalho no segundo semestre do ano passado. Foi quando eu terminei o meu trabalho de Minder, no período do verão, e que eu não podia mais conciliar, né, com o período da faculdade. Então eu tive que, né, jump para um trabalho que fosse mais flexível com os meus horários. Eu tinha horário disponível entre 6 da noite e 10 da noite, de segunda a sexta, e o sábado o dia inteiro. O domingo eu preferi ter como um dia off e ficar em casa, organizar minhas coisas, estudar, cozinhar para semana, enfim, né, para ter aquele dia mais tranquilo. Então eu comecei assim, tá? Eu comecei trabalhando à noite e no sábado o dia inteiro. E aí, Renata, como é que tu fez essa transição para o trabalho noturno, que é onde eu me encontro hoje como cuidadora de idosos, sendo plantonista? Eu trabalho no período da noite na casa do cliente. Ou seja, eu ganho dinheiro dormindo. Isso mesmo. Acertou. E aí, um desses clientes que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo um plantão de final de semana. Mas eu vou contar um pouquinho também da minha experiência de como tem sido, né, o plantão noturno durante a semana, tá? Eu recebi algumas perguntas lá no meu Instagram, porque final de semana passado eu tava trabalhando na casa de uma cliente e eu tive vários curiosos de plantão. Aqui está meu Instagram. Quem ainda não me segue, por favor, tá? Segue lá. E eu vou responder tudo isso aqui agora pra vocês. Vamos lá, primeira pergunta. Renata, como é esse trabalho? Tá, eu vou explicar o meu primeiro trabalho, que era de segunda a sexta, e que eu dormia na casa da cliente. Eu chegava às 10 horas lá e saía 8 horas da manhã no dia seguinte. Quando eu chegava às 10 da noite, era uma cliente apenas, uma senhora, que ela tinha atrofia muscular. E eu ia lá para ajudar ela a levantar da cama, ir ao banheiro, voltar do banheiro, sentar na cadeira de roda, voltar para a cama, deitar ela, dar a medicação. Ela já estava pronta com o pijama, porque uma outra care chegava lá antes de mim para dar o jantar e trocar a roupa dela. Então eu basicamente só ajudava com as necessidades da noite. E ajudava a escovar os dentes também. Mas aqui, gente, o escovar os dentes é assim, ó. Pega um pouco de água, boceja e acabou. Só que com essa paciente, era tudo muito cronometrado e bem devagar, bem lentamente, porque ela tinha atrofia muscular. Então era tudo aos passos slow motion, né? Câmera lenta. E aí eu tinha que ir sempre no tempo dela, com paciência, com calma e com aquela leveza, né, de tá tudo bem, não está acontecendo nada, tá tudo tranquilo. E era assim, e ela era maravilhosa. Não parecia que estava numa cama o dia inteiro. Incrível, incrível, super forte, rindo sempre. A voz dela também era muito embolada, porque, tipo, tava também perdendo, sabe, um pouco da dicção. Então era mais difícil de entender e às vezes eu perguntava várias vezes pra ela a mesma coisa e ela se acabava de rir, porque ela levava de uma maneira muito leve também a vida dela. E aí, Renata,
Renata, como é que você fazia pra, tipo, escutar essa mulher caso ela acordasse no meio da noite? Eu tô falando em particular da minha cliente. Nessa casa, ela, além de ter o relógio alarme, né, que qualquer emergência que ela tiver durante o dia, no período que ela estiver sozinha, ela só aciona esse relógio, que é como se fosse uma emergência que vai direto, né, pro hospital, que ele já tem o cadastro dessa pessoa. Então, quando o hospital liga, ele já liga falando o nome da pessoa, porque sabe que é o relógio de fulana de tal. E além disso, caso ela não consiga, né, entrar em contato com o relógiozinho lá, o alarme de emergência, tem o próprio alarme da casa, que no caso é para me acionar. Ela tem um na cama, que ficava assim bem posicionado, para que ela conseguisse alcançar. E parece que eu tô na cama, né? É porque era tudo tão meticulosamente organizado que eu sei que era desse lado, os controles da televisão ficavam também tudo posicionado, o telefone e o controle, caso ela precisasse me chamar. Então o controle ficava ali, e aí acionava no meu quarto, caso ela precisasse de mim durante a noite. E aí eu dormia a noite inteira, acordava 7h30 da manhã, só trocava de roupa, 8 horas eu saía, eu chegava no quarto dela, só abria as cortinas, ela tava lá dormindo, que a outra care ia chegar às 9 da manhã. E às 8 eu saía, e aí eu já vinha direto pra casa. Era essa a minha rotina, de segunda a sexta, beleza? E aí, por ela ter ido pro hospital e tá em observação, eu tava nessa transição de mudar para um novo cliente ou esperar por ela. E eles me ofereceram, né? A empresa me ofereceu esse turno do final de semana, que eles chamam como live-in, que é um trabalho live-in. E aí foi quando começaram as perguntas do Instagram, porque eu comecei esse trabalho no final de semana passado. E aí, tudo começou assim, né? Eu postei no Instagram. Gente, eu tô aqui, mas eu não posso, tipo, tá falando em áudio, né? Mandando vídeo, porque eu tô no meu trabalho de live-in hoje. Eu entro na sexta-feira e saio na segunda. Vou deixar a caixinha pra vocês, mas eu só vou poder responder com palavras escritas. Eu não vou poder estar falando. E aí vieram as perguntas, que estão aqui, que eu vou falar pra vocês. Renata, como é esse trabalho de live-in? Certo, o trabalho de live-in funciona da seguinte forma. Esse que eu estou, tá? Eu tô contando a minha experiência. Essa senhora, que eu tô com ela no final de semana, ela tem uma care que fica de segunda a sexta até as 5 da tarde. Eu chego lá, 5 horas é o horário do jantar dela. E aí eu organizo o jantar, remédio, sempre, né? Sempre tem remédio. Dou o jantar dela e aí ela vai assistir televisão. Só que essa senhora, ela dorme mais cedo. Ela dorme às 9 da noite. E aí, a partir das 9 da noite, eu tô livre. E ela acorda 9 da manhã. No dia seguinte, eu acordo às 8 da manhã, me organizo, tomo banho, tomo meu café da manhã. E às 9 eu subo para dar um auxílio só para ela descer as escadas. Porque ela não tem muita confiança, sabe? De ficar sozinha, e principalmente nas escadas, para não perder o equilíbrio. Então eu desço com ela, aí eu já organizo a mesa do café da manhã, os remédios, ela toma lá o cafezinho dela, e aí depois disso ela já fica tranquila, ela vai, liga o rádio, fica escutando rádio, escutando música, e no sábado, geralmente, às 11 da manhã, a irmã dela chega lá pra fazer almoço pra ela, e aí eu tenho um break, né, um intervalo de 2 horas, ou às vezes mais. E aí fica sendo assim até a segunda de manhã, que eu saio às 9 horas, quando a outra care chega pra me substituir. E aí ela fica de segunda a sexta novamente. Próxima pergunta. Quando você trabalha assim, você recebe pelas horas todas? Não. A hora trabalhada é um valor X e esse bloco fechado do final de semana é um valor Y. Mas compensa. É meio que elas por elas, sabe? O valor acaba ficando um pouco menor, mas eu não trabalho tanto e também não fico nesse deslocamento, né? Todos os dias, de sair à noite, chegar de manhã, de segunda a sexta. Então, compensa, sabe? Compensa bastante. E acaba sendo o mesmo valor que eu trabalho no final de semana e que eu trabalho de segunda a sexta.
Então, melhor, né? Trabalhar 2 dias do que 5. Foi o que eu respondi lá no Instagram, beleza? Próxima pergunta. Para ser cuidadora, precisa de quê como pré-requisito? Algum curso especial? Geralmente os idosos são independentes ou tudo à sorte? Pegar um idoso acamado, trocar fralda, essas coisas. Então, o que eu respondi lá no Instagram foi o seguinte. No começo, eu pegava todo tipo de cliente. Eles jogam a gente em qualquer casa, sabe? Porque eles querem meio que testar se você é capaz de fazer o trabalho. Então, eu peguei cadeirante, já limpei caca, xixi, já troquei fralda. Cliente que precisava aplicar insulina, que eu tinha acompanhamento de uma enfermeira. Clientes que eu não precisava fazer nada, que eu só ia lá para fazer companhia. Então, todo tipo de cliente. Hoje, sim, eu tenho clientes mais independentes. E com relação ao treinamento específico, a agência te dá o treinamento. Quando você é contratado, você passa a ter os treinamentos. No caso desse ano agora, que foi atípico, foi tudo online. Então, depois dos treinamentos, você é relocado em diferentes tipos de casa. Então, não foi sorte. Eu sim trabalhei em todos os tipos de clientes. E eu não dizia não quando a agência me pedia para ir para tal lugar. Eu sim falei, né, que eu era bastante exigente, mas era de uma forma sutil. Eu falava para eles que a casa era longe da minha casa, que eu pegava mais de um ônibus, que não compensava para mim. Ou que se o cliente me tratava mal, eu falava para a supervisora. Ou, sabe, esse tipo de coisa, mas de uma forma que eles entendessem que não era porque eu não estava querendo ir para o trabalho. Era porque não encaixava nas minhas possibilidades para ir para o trabalho. E também para a gente se valorizar aqui. Porque eles acham que os brasileiros ou qualquer outro estrangeiro, eles podem fazer qualquer tipo de cliente porque eles estão afim, entendeu? Não é nem pelo fato de que ai, Renata, por favor, vai lá, me dá essa ajuda. Não, Renata, você pode ir porque você começou agora, então você pode pegar qualquer coisa, sabe? Só que eu tentava ir para os clientes que eu me desafiasse também, para eu mostrar para eles que eu era capaz de pegar qualquer situação, qualquer caso, né, como eles chamam aqui. Então, eu passei os 6 meses e eu sabia que eles tinham clientes overnight, né, que eles chamam, ou waking shift or sleeping shift, que são tipos de shifts diferentes, o valor também da noite é diferente. Waking shift é um shift que você fica acordado com o paciente durante a noite, nesse período que eu falei para vocês, de 10 da noite às 9 da manhã. E o sleeping shift é o mesmo horário, o valor é mais baixo porque você dorme na casa do cliente. Então, até o waking shift, quem tá lá no meu Instagram sabe que eu já passei por essa experiência também. Eu fiquei quase um mês com um paciente que ele tinha demência e eu tinha que ficar acordada de 10 da noite às 9 da manhã, numa cadeira, sem dormir. Lógico que tinha escapatórias, né? Porque é impossível, gente. Impossível. Não é humano você ficar numa cadeira 12 horas sem dormir e esperar o paciente acordar. Não, porque eu acho que eu quero ir lá embaixo tomar um chá. Entendeu? Então, esse shift era dividido com uma outra care e a gente tinha meio que um blanket, sabe? Pra, se cobrir, porque tava frio o quarto, tinha um heater do lado. E aí a gente pegava esse blanket, colocava assim do lado no carpete e dava uma esticada na coluna, dava um cochilo, colocava o alarme do celular, o alarme do relógio, porque não tinha como. E no dia seguinte eu tinha que estudar, tinha que ir pra escola. Então até nesse shift eu me testei e testei eles pra eles saberem que sim, eu era capaz de fazer um wake shift. E eu fiquei por 3 semanas ou foi um mês. Então eu sabia que eles tinham esse tipo de plantão noturno. E aí eu me testei no waking shift. Depois do waking shift, eles me ofereceram um sleeping shift. E aí foi tudo mais tranquilo pra mim, porque deu pra conciliar mais facilmente com a faculdade. Próxima pergunta. Vocês dormem em quartos separados? Sim, como eu falei, na primeira cliente eu tinha o meu quarto. E essa cliente tinha o alarmezinho, né? O botão que me chamava caso ela precisasse. E nessa cliente agora do final de semana, eu tenho um monitor.
Eu mostrei lá no Instagram também, mas eu vou colocar a foto aqui pra vocês. É um monitorzinho de voz que fica do lado assim na cabeceira da minha cama e do lado da cabeceira dela. Caso ela precise de mim, ela só me chama e eu vou lá. Não é massa? Simples assim. E ela também tem um relógio, caso, sei lá, eu não acorde, eu não escute, mas é meio impossível, porque o quarto dessa senhora é do lado do meu. Então, qualquer movimento eu já acordo. Qualquer ronco que ela dá, eu acordo. Então, não tem como. E eu deixo no volume máximo lá pra eu escutar qualquer coisa, caso ela precise de mim. Nesse tipo de plantão, é mandatório a care ter um próprio quarto pra dormir, descansar, ter sua privacidade e poder cuidar, né, melhor do cliente durante o dia seguinte. Então, tem que ter um quarto pra care. No caso, eu divido, né, com a outra care, que vai durante a semana, mas ela é bem organizada, ela leva o próprio lençol dela, eu levo o meu também. Então a gente faz essa troca, né? Quando ela sai, eu chego e vice-versa. E eu acho que também depende de cada um, né? A casa já oferece também o lençol limpinho lá, mas eu gosto do meu e me sinto como se fosse minha casinha, né? Então eu tenho meu quarto, minha cama de casal, então olha, quentinho, maravilhoso. É nóis! Uma pergunta bônus aqui, que foi do meu período do Waking Shift. Eu tenho aqui ainda gravado. Tem algum vozinho que mora sozinho? Um vozinho ou vozinha? Então, gente, aqui na maioria dos casos, eles sim moram sozinhos. Mas, como eu sempre falo, a casa é adaptada, a cultura é diferente, eles já passam a vida deles sabendo que isso vai acontecer. O governo dá assistência. Alguns deles pagam privado para ter um atendimento mais específico, né, mais personalizado. Outros o governo que paga para ter esse acesso, né, ao cuidador de idoso, porque eles sim moram sozinhos, por isso que eles têm esse reloginho também, caso eles precisem de algum auxílio, né, emergencial assim na hora que não tem ninguém na casa. E por isso, né, que eles precisam desse apoio aí, principalmente nos horários das refeições, aqueles que são mais vulneráveis. E eles moram sim, sozinhos. Eu vou lá só dar aquele auxílio, mas a maioria das famílias também dão bastante apoio, estão sempre lá durante o dia. Agora não tanto, né, por causa da pandemia, por causa do lockdown, tá tudo muito restrito, mas eles têm aquela companhia, né, da gente naquela horazinha ali. E eles se sentem acolhidos por a gente estar indo lá e a gente que pode ir, né? Porque a família, por enquanto, não tá tendo aquele acesso à casa. Então, sim, eles moram sozinhos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades sobre o trabalho de cuidadora de idoso aqui em Dublin. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu tenho o maior prazer em ajudar. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, tá aqui embaixo também. E o link aqui no meu perfil. E aqui em cima também, na parte superior aqui do meu canal, tá lá o íconezinho do Instagram. Só clicar que já vai direto pra minha página. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe seu comentário. Vou estar muito feliz aí de estar respondendo. E é isso. Se você acha que é relevante, compartilhe aí com seus amigos, com alguém que tá vindo pra Dublin, com quem se interessa em saber como é o trabalho de cuidadora de idosos aqui na Irlanda. E muito obrigada por você estar aqui até agora nesse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!